Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Clicou, vendeu, o seu classificado digital. Você está planejando casar-se? Pois é, fique bem ligado agora no TPM. Nós vamos falar sobre os tipos de regime de bens do casamento. Fique ligadão. Olá! Hoje nós estamos recebendo o advogado Dr. João Luiz Ribeiro dos Santos. Ele que é da cidade de Araraquara, vai nos esclarecer, gente, tudo a respeito do regime de bens no casamento. Doutor, muito obrigada pela sua participação no programa TPM. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu quero cumprimentar a Zezé, a Luciana e todos os ouvintes, aqueles que acompanham o programa de vocês, estão de parabéns. Obrigada, doutor. Mas nós já vamos começar o nosso programa, gente, perguntando nas ruas se as pessoas sabem todos os tipos de regimes de bens que existem no casamento. O que eu conheço é igual minha mãe e meu pai, com comunhões de bens e tem com separações de bens. É o que eu conheço, né? O que eu conheço, que eu ouvi falar, é comunhão de bens e separações de bens. Separação de bens e comunhão de bens, que é o que eu conheço. É o que eu também fiz quando eu casei. Comunhão de bens. Pois é, doutor. Me esclarece, quais são os tipos de regimes de bens no casamento? Primeiramente, Luciana, é importante a gente frisar que regime de bens as pessoas definem, lógico, antes do casamento, para organizar como é que vai ser o patrimônio daquele casal pós-casado e se eventualmente lá no futuro ocorrer a separação. E a separação normalmente ocorre, né? Ou se não por um conflito, através da morte. Então tem que ser organizado, tem que ser pensado. É verdade, você sabe que isso, às vezes as pessoas ficam pensando só, já estou organizando isso porque eu já estou prevendo que vou separar. Não, mas na verdade vai morrer um dia, né? É imprevisível, qualquer das partes pode estar diante dessa situação. E nós temos então o primeiro regime de bens conhecido, um dos mais antigos, que é o regime da comunhão universal de bens. Ou seja, onde no caso da separação, seja de forma para extinguir o casamento ou seja pela morte, divide-se ou se comunicam todos os bens que o casal tiver. Tanto aqueles adquiridos antes do casamento, quanto aqueles que foram adquiridos na constância do casamento. Esse é um dos regimes, né, dos mais conhecidos. E para esse regime se elabora, então, além da certidão de casamento, uma escritura que nós chamamos de escritura de pacto antinupcial, que é feita num cartório de notas. Escritura normal, comum, onde o casal declara todos os bens que ele possui até aquele momento. Um outro regime também de bens é o da separação de bens. E aí o regime da separação de bens ela se divide em duas formas. Primeiro, o regime da separação obrigatória de bens, que é necessário separação obrigatória de bens para aqueles que se casam com a menor idade, ou seja, são ainda menor de idade. Certo. E para aqueles que são muito maior de idade, ou seja, acima dos 60 anos. Para essas pessoas, necessariamente, ainda que eles queiram casar pelo regime da comunhão universal de bens ou pelo regime da comunhão parcial de bens, não pode. Tem que ser regime da separação obrigatória de bens. E existe o regime da separação total de bens, que aí então é individualizado todo o patrimônio do casal, tanto aqueles que eles já possuem, quanto aqueles que eles vierem a adquirir na constância desse casamento. Sempre vai cada um possuir o seu patrimônio individualmente. Nunca vai se comunicar. Depois, na separação, enfim, de qualquer forma, nunca se comunica esse patrimônio. Cada um vai ser dono daquilo que já tinha ou que vem adquirir na constância do casamento. Mas é difícil isso, pois né? É uma forma, né, muito difícil, você não acha não, você como advogado? Porque a proporção que você vai casando, um ajuda um pouco, não é assim não tem como ou separar eu tô muito antiga e o negócio hoje é pau a pau. O que é meu,
Que é que seu, teu é meu, e assim vai. Como que é? Não. Porque mulher pensa assim. Normalmente, o regime da separação total de bens, ele normalmente ocorre quando uma das partes, um dos nubentes, possui um grande patrimônio totalmente desproporcional ao outro que vem para o casamento. Então aí faz essa opção, porque a consequência de um patrimônio também, ela decorre de um acréscimo desse patrimônio. Sim. Naturalmente, né? Essa é, em tese é assim. Lógico que existe exceção, existe aquele que tem aquele patrimônio, casa no regime de separação de bens para proteger o seu patrimônio e depois a vida cuida de inverter a situação. É verdade. Essas coisas acontecem. Aí, Acontece muito Como sério. que as pessoas podem saber, é muito sério, como as pessoas podem saber o que é melhor para elas? Como que elas, porque eu acho isso tão nada romântico, Matemático, né? né? Muito racional. Não é uma coisa Realmente. nada assim. Mas é muito importante que as pessoas conversem isso no começo, justamente quando está presente aquele momento de romance, aquele Mas momento na mágico. hora, você acha que na hora é do importante romantismo? conversar, né, sobre essa questão de organizar os bens. Como é que vai ser se por acaso o nosso casamento acabar de uma forma ou de outra? Pelo advogado, pelo juiz ou pela morte? Como é que vai ser? Mas é um assunto difícil, delicado. Extremamente. Pois Eu é. acho que acaba com o romantismo, né? Pode ser ter Mas uma, o casal tem que ter essa maturidade e tem que conversar a respeito, porque nós sabemos, a vida é real. Não dá para pensar só no romantismo a vida inteira. Você tem que pensar nas questões práticas também. Sem dúvida. Eu vou te Sem falar um dúvida. negócio. É igual aquela questão do testamento. É. Eu sou a favor de fazer, porque Eu também. minimiza tanto problema, né? Porque Minimiza depois, problema, mas coitado dos meus Às advogados. vezes minimiza, às vezes aumenta, porque no testamento, o testador, às vezes, naquela tendência de querer proteger um ou outro, ele causa uma nulidade para o testamento. E no final das contas, provoca mais brigas do que pacifica a situação. Certo, tudo é complicado. Mas Mas por outro... Certo, fica à Dá vontade. licença, deixa eu te fazer uma perguntinha. Eu tô invocado com esse povo aí, essa moçada que tá querendo casar. Eu acho que o romantismo se faz necessário, mas enfim, vamos lá. Você, dentro aí desse métier, o que você tem observado mais? Qual é o regime, como a Luciana falou, que ela perguntou qual que seria o ideal? Qual é que está sendo mais aplicado O pro que casamento? mais, até pela facilidade, pela tranquilidade de se fazer, pela facilidade de menos burocrática no momento do casamento, o que se mais faz é o regime da comunhão parcial de bens. Nós não falamos aí. Certo. Esse regime, ele admite a comunicação dos bens somente aqueles adquiridos na constância do casamento. Mais que isso, aqueles bens que vêm para uma parte, para das cônjuges. partes, um dos cônjuges no casamento, através de uma doação ou através da herança, ainda que isso aconteça no curso do casamento, ele não se comunica com o outro. Daí fica ok. dele mesmo. Então é um regime, é o mais interessante, vamos dizer assim, até pela praticidade e pela justiça que causa para os dois. Aquilo que eles adquiriram na constância do casamento, então é lógico, é justo que no final do casamento se divida em igualdade de condições.